Imagine só, você acabou de fazer um teste de lógica e saiu bizarramente bem, mas ao invés de comemorar, você recebe duas pílulas misteriosas. Uma que promete turbinar seu raciocínio e outra que vai te atrapalhar legal. Parece até cena de filme, mas foi exatamente assim que Edward E. Jones e Steven Berglas testaram até onde a gente vai para proteger a nossa autoestima lá em 1978 na Universidade de Princeton. Na primeira etapa desse experimento, os estudantes de Princeton faziam um teste de lógica com anagramas e problemas de analogia. E todos eles, independentemente do desempenho real, ganharam um feedback falso de sucesso. Você está entre os 15% melhores. Na sequência, havia um momento decisivo. Antes de fazer um outro teste semelhante ao primeiro, eles tinham que decidir entre três opções. A primeira era o Actavil, uma droga que aumentaria as suas habilidades. A segunda é o Pandocrin, que é outra droga, mas que prejudica o desempenho. E a terceira opção seria não tomar nada. E surpreendentemente, quase metade dos estudantes preferiu tomar o Pandocrin. Sim, a droga que prejudicaria o desempenho. Mas como assim? Alguém poderia escolher um remédio para ficar pior? Eu sei que parece contraditório, mas eu vou te explicar. Esses alunos não confiavam em si mesmos. Então, escolhendo o Pandocrin, se desse ruim, eles poderiam dizer: ah, foi culpa da pílula e não da minha própria falta de habilidade. Por falta de confiança, era melhor se sabotar ativamente e ter uma boa desculpa caso falhassem depois, do que enfrentar esse desafio em plenas capacidades, correr o risco de sair mal e não ter uma justificativa para proteger sua própria autoestima caso isso aconteça. E esse comportamento virou o conceito psicológico do autoimpedimento. Sabotar a si mesmo para que um possível fracasso não abale sua autoestima. Você já deve estar se identificando, né? Mas calma que você não vai acreditar no que aconteceu em seguida. 4 anos depois, em 1982, na mesma universidade, em Princeton, 2 pesquisadores decidiram levar esse clássico experimento de Jones e Berglas para um próximo nível, testando o efeito do olhar dos outros no autoimpedimento. Thomas Colditz e Robert Sharkin convidaram 64 alunos para resolver desafios de lógica e depois criaram 2 condições. Uma pública, em que todos veriam o desempenho, e outra privada, em que o resultado ficaria no sigilo. Então, antes do segundo bloco de tarefas, ofereceram as mesmas 3 escolhas do primeiro experimento. Uma pílula para turbinar a mente, outra para atrapalhar o seu desempenho, e a terceira opção, não tomar nada. A surpresa veio quando o grupo público escolheu muito mais a pílula prejudicial. Assim, caso falhassem, a culpa recairia sobre a droga e não sobre a sua habilidade real. Enquanto isso, no grupo privado, a escolha pela pílula que atrapalha foi muito menor, mostrando que o medo do julgamento externo também dispara o autoimpedimento, muito além da simples proteção interna do ego. Essa pesquisa foi extensão direta do estudo de Jones e Berglas, que já havia demonstrado o fenômeno em situação individual, mas sem mexer no fator gerenciamento de impressão social. O desfecho foi claro: quando a plateia está de olho, a gente prefere criar desculpas externas a encarar a possibilidade de mostrar as nossas fraquezas. Com esse achado, Colditz e Arkin provaram que o autoimpedimento não é só uma armadura interna, mas também uma estratégia de cena, usada para controlar como queremos ser vistos caso as coisas deem ruim. No fundo, aprendemos que o nosso maior sabotador não está no mundo externo, mas no nosso desejo de evitar o olhar crítico alheio. Um convite para repensarmos as pílulas mágicas que decidimos tomar antes de enfrentar os desafios da vida. Tá bom, Spadoni, mas por que você tá me falando isso? Porque você, meu amigo, talvez esteja vivendo essas 2 histórias todos os dias, só que na sua caminhada até o vestibular. O autoimpedimento é um conceito da psicologia que diz que para proteger a nossa autoestima é melhor não estudar e ter desculpas para o fracasso. É como se você mesmo começasse a colocar obstáculos no seu caminho de propósito, só para ter uma justificativa plausível caso você fracasse. Então muitas vezes nós procrastinamos, deixamos de estudar para jogar videogame ou sair com os amigos e vivemos com aquela sensação de nunca conseguir deixar esse ciclo de procrastinação para trás. Mas nós inconscientemente apenas estamos criando justificativas para caso falhássemos. Dizer: ah, eu não passei porque eu procrastino muito, é muito mais fácil do que realmente estudar e correr o risco de não conseguir mesmo estudando. E além disso, a sociedade nos cobra. Todos temos uma plateia de mãe, pais, tios, avós, amigos, professores que nutrem uma expectativa sobre nós, o que nos pressiona para pelo menos ter uma justificativa caso dê errado. Isso tudo significa que essa procrastinação
não é apenas uma má gestão do tempo, é também uma forma de autossabotagem. E esse comportamento exacerba a ansiedade, que vai alcançando níveis elevadíssimos, podendo culminar até num ataque de pânico ou em outros sintomas que impossibilitem você de continuar estudando. Então tá aí a resposta para aquele dia que você simplesmente não conseguiu fazer a redação por estar nervoso, ou daquele dia que você travou no meio do simulado, e até quando você literalmente acabou com suas chances no vestibular por puro nervosismo. Mas agora que você clicou nesse vídeo, você já está em vantagem em relação aos seus concorrentes. Só de você saber e reconhecer que esse problema existe, você pode trocar o foco do resultado para o processo. Eu sei que você quer encher o caneco naquela festa de calouro da faculdade. Eu sei que você quer jogar na cara daquela tia insuportável que falou que você nunca ia ter uma chance de passar. Ou até assistir uma cirurgia ao vivo com sangue jorrando para tudo que é lado. E de fato, essas coisas são muito legais para te motivar, mas não podem virar uma fonte de pressão. Seu foco tem que estar todo no que você pode controlar hoje. Estudar bem hoje. Dormir bem hoje e cumprir suas tarefas bem hoje. Ouve essa dica de monge tibetano que eu vou te dar. Reconhecer o problema é o primeiro passo para resolver ele. E isso vale para tudo na vida. Agora que você assistiu esse vídeo, você já deu o primeiro passo para consertá-lo. Mas lembre-se que quando você está sofrendo demais com a própria cabeça, não há nada melhor do que buscar ajuda profissional. E é por isso que nós aqui do Macromed, junto com uma doutora em psicologia pela Universidade de Sorbonne, na França, estamos trazendo para vocês o primeiro serviço de psicologia 100% pensado para você, vestibulando. Se você ficou curioso, daqui a alguns dias vamos abrir vagas e eu vou explicar tudo no nosso Instagram. Vou deixar o link do nosso Instagram aqui embaixo e muito obrigado pela sua atenção. Eu genuinamente espero que o que você ouviu aqui hoje mude a sua trajetória até o vestibular. Afinal, não tem nada melhor e nada que deixe a gente aqui do Macromed mais feliz do que ganhar novos colegas de profissão.